Olá, meu nome é Davi Aurélio, eu sou consultor de imagem na cidade de Belo Horizonte e hoje no podcast Imagem em Foco nós vamos entrevistar a Ana Scaleia. Ana Scaleia é especialista em tecido, daqui a pouco ela vai se apresentar e falar a respeito do trabalho dela como especialista em tecido, mas só que hoje o podcast é um pouco diferente, porque a Ana está em São Paulo, eu estou em Belo Horizonte, então nós vamos conectar com a Ana e vamos ter uma conversa super agradável sobre tecidos. Obrigada do convite, né? Para mim é sempre uma honra atender pedidos, né? Eu gosto de falar do meu trabalho, e até comentei com você, né? Poxa, quando você fez aquela pergunta, eu falei, que pergunta ótima, né? Vamos deixar no suspense aqui pro pessoal, mas a gente vai falar dessa pergunta que você me fez. Eu falei, que pergunta ótima, a gente podia falar sobre isso, né? Eu acho que eu gosto muito de, sempre que me perguntam alguma coisa, eu sempre dou os créditos, né, para quem perguntou, como eu trago a resposta, porque eu acho muito importante essa troca na rede, né? Você lembrou o papo com o Pedro, foi muito legal mesmo, né? E tecnologia têxtil é muito chato. Então, a minha missão é trazer isso de uma forma acessível, onde a gente consiga aplicar no dia a dia. Então, para me apresentar rapidinho, assim, né, meu nome é Ana, eu tenho 28, indo para 29 anos de carreira na área têxtil, né, passei por várias empresas e eu sempre estudei muito, né, eu venho da pintura à mão, então, para desenvolvimento da tinta, eu tive que aprender das fibras e tal. E durante essa minha carreira eu fiz vários cursos, né, inclusive o de tecnologia têxtil no Senai. E para atender, porque eu atendia o mercado de médio luxo, então eu vendia renda francesa, seda, os tecidos de lã fria, e eu tinha que entender o que eu estava vendendo para esse público. Você tem que ter um argumento, você tem que saber. Então eu sempre fui muito curiosa e sempre estudei muito. E em 2017, 2018, eu comecei a prestar atenção, na verdade desde 2016, na consultoria de imagem, né? E falei, nossa, que legal, né? É ligado à moda também, mas de uma maneira diferente. E resolvi fazer alguns cursos. A gente começa sempre no de coloração pessoal, né? Para ver qual que é. Depois eu fiz moda plus size, depois eu fiz o curso mesmo de consultoria de imagem, e toda vez que eu ia me apresentar, as pessoas falavam, nossa, Ana, você trabalha com tecido, nossa, me ensina, eu não sei, porque os consultores geralmente vêm de áreas diversas, né? Então tem advogado, tem psicólogo, tem engenheiro, tem médico, tem, né, não são necessariamente profissionais de moda, né? Ou que estudaram moda. E eu falei, posso pensar em alguma coisa, né? Mas o linho vem do algodão. Eu falei, não, o linho não vem do algodão. E eu falei, legal, vamos lá. Comecei a rascunhar e aí começou a ficar um curso duro, né? Eu falei, não é isso que eu quero. Então, chamei uma amiga, Júlia Codonho, que trabalha com comunicação. Eu falei, Júlia, me ajuda a transformar isso tudo numa coisa acessível. Então, fiz uma mentoria com ela e criei a oficina de tecidos, que é o curso que roda já, né? Já teve online, agora é só presencial, onde eu detalho, né, as aplicações, todas as fibras, todos os tipos de tecido, as construções e as aplicações de uma maneira acessível, né? Estou mais forte no Instagram, mais forte entre aspas, né? E o meu @ é o Ana Scaleia, então quem quiser. Tem o site também, www.anascaleia.com.br, e é por aí que vocês me encontram. Então. Ô, Ana, eu confesso para você que como consultor de imagem, às vezes a gente se preocupa com alguns detalhes, mas lá atrás, quando eu fiz os primeiros cursos, um amigo me chamou a atenção em relação ao tipo de fibra. Então, assim, porque as pessoas geralmente falam muito sobre moda,
mas fala um pouco sobre tecido, sobre a qualidade, sobre a aplicação de tecido, né? E que de uma certa forma foi um pouco da conversa que a gente teve aquele dia, né? Mas o tecido, Ana, ele muda totalmente a percepção da roupa? Ou você pode fazer uma roupa sofisticada, com tecido um pouco de custo mais baixo, que não é a fibra natural? Ou se você quer sofisticação, tem que ser uma fibra natural? Você entendeu um pouco a minha pergunta? Entendi. Vamos lá. Aí depende, né? Existem variáveis. Então, por exemplo, hoje a gente tem as fibras naturais, as fibras artificiais, as fibras sintéticas. Uhum. Hoje, com a fibra sintética, como o poliéster, a gente consegue imitar todas as fibras naturais. E a gente consegue imitar de uma forma muito boa, onde é muito difícil eu distinguir o que é uma fibra natural, uma seda, por exemplo, e o que é um poliéster, né? Ou aqueles que a gente bate o olho e fala, não, isso aqui é poliéster, né? Então, existe dentro dos poliésteres, né, a gente tem ali um padrão de qualidade também, né? Mesmo sendo um poliéster de boa qualidade, ele vai ter um custo mais acessível, sim. Alguns casos eu acho que é perfeitamente cabível usar, né? E aí vou te dar o exemplo feminino, né? Em roupas de festa, por exemplo, né? O mercado de roupas de festa, que você usa uma metragem muito grande de tecido, né? Então você tem uma mão de obra mais qualificada, você tem uma modelagem especial e você tem uma questão de ter uma venda mais pontual, né? Então, por exemplo, eu quantos anos que eu não compro um vestido de festa, né? Então, você roda mais com esse vestido, você fica mais com o vestido de festa, você usa mais ou troca entre as amigas e tal. Então, acontece muito, e eu acho que faz muito sentido você usar, por exemplo, uma fibra sintética que imita, né, num tecido, numa roupa de festa, por exemplo. Né, eu acho que até porque, por exemplo, plissados a gente só consegue fazer no poliéster. A gente até consegue fazer na seda, mas lavou, vai sair. Então, super acontece. A gente tem que saber o que a gente vai fazer e para que a gente vai fazer, né? Como a gente vai usar, né? Então, pensando ainda na roupa de festa, ela tem um uso pontual, né? Então, eu não vou morrer de calor porque a gente sabe, é uma festa, acabou, vou usar ali, acabou, não vai ser a blusa que eu vou usar todos os dias. Então, a gente tem muito isso, né? Prestar atenção no que a gente vai usar e por que e quando. É sempre um conjunto. Vamos partir do princípio que tem muita gente que vai assistir essa nossa gravação e não sabe a diferença entre fibra sintética e fibra natural. Vamos lá? Bora. Então, assim, fibra natural é aquela que a natureza me dá muito de pronto. Então, aqui, olha, eu tenho um capulho de algodão. Então, a gente tem que limpar esse capulho, né, beneficiar, mas eu vou pegar aqui, ó, um tiquinho da pluma. Então, se eu pegar essa pluminha aqui e torcer, eu já vou ter um fio, e deste fio eu já vou fazer um tecido, né? Poucas pessoas conhecem, tá aqui no meu vasinho, mas essa daqui é a flor do linho, né? O linho vem de um caule, é o caule dessa planta aqui. Então, a gente também vai pegar esse caule, beneficiar, ou a seda. Então, as fibras, ou a lã, que a gente faz a tosquia do animal, né? Então, e aproveita essa lã. Fibras naturais são aquelas que a natureza me dá de uma maneira muito pronta, é só eu limpar e fazer o fio. A gente tem as fibras artificiais, que muita gente faz confusão, achando que é natural. Então, são as viscoses, o liocel, o modal, o acetato. Então, elas têm origem celulose, que eu vou pegar madeira, vou passar num banho químico, geralmente de soda cáustica, né? Então, vou fazer um banho químico e vou transformar essa madeira, essa pasta de celulose, numa fibra. Ela carrega
as características das fibras naturais de respirabilidade, né, mas com um caimento fluido, com um caimento diferente. Então eu não consigo puxar um fio da madeira, eu não consigo puxar um fio do bambu, então eu preciso colocar uma solução química e transformar isso em fibra e depois em fio. E aí depois a gente tem as fibras sintéticas que a gente vai ter aí 100 anos de fibra sintética, né? Ela é muito popular, mas a gente começou em 1930 com a poliamida. Então elas são derivadas de petróleo. Então do petróleo a gente tem vários subprodutos e desses subprodutos a gente faz então as fibras sintéticas. A gente faz a poliamida, faz o poliéster, faz o elastano, faz o acrílico, faz o elastomultiéster, faz o que mais? Então a gente faz essas fibras todas que são de origem sintética, que vem de fonte não renovável. Uhum. Por exemplo, você falou o elastano, que é uma fibra sintética. Ele pode ser feito pode ser feito um tecido de algodão com elastano ou não? Sim, sim. A gente pode ver os jeans com elastano. Ah, é verdade. Elastano é a lycra. Né? Lycra é o nome comercial do elastano. Então a gente tem as camisas de tricoline com elastano, a gente tem a sarja com elastano, a gente tem malha com elastano, a gente tem algodão com elastano, na ribana, sabe aquele caneladinho? Ele vai ter elastano, a gente pode fazer inúmeros tecidos de algodão com elastano. É porque o elastano ele traz um conforto enorme, não é verdade, Ana? Mobilidade. Ele dá mobilidade, isso é. No tecido plano, a gente usa aí no máximo 4%, já é bastante elastano, e na malha a gente usa até mais, mas ele traz muita mobilidade, aquele conforto de você sentar, levantar, né, e ficar bem com a roupa. Sarja ou algodão? Ou não? A sarja, na verdade, verdadeira, sarja é uma maneira de se fazer um tecido, é um ligamento. Que é quando a gente enxerga aquelas linhas na diagonal do tecido, né? Eu posso ter a sarja de algodão, que é como a gente enxerga e conhece comercialmente, né? O jeans é uma sarja, porque a gente tem as linhas na diagonal. A gente tem sarja de viscose, a gente tem sarja de seda, os lenços da Hermès, por exemplo, são feitos em sarja, né, de seda. E tem um motivo, né, a sarja é o ligamento mais resistente que a gente tem. Então, se eu tenho, por isso que ela foi usado na calça jeans, porque a calça jeans foi criada para ser roupa de minerador, ela tinha que ter resistência. Então era um tecido grosso com um ligamento resistente, que é a sarja, mais os rebites, etc. E aí quando a gente fala, por exemplo, da Hermès, a Hermès foi criada para montaria, certo? Então o lenço de seda, apesar de ser de seda, na construção, nesse ligamento sarja, ele traz mais resistência. Então, se você vai usar para montar, para uma atividade que não é uma atividade delicada, né, esse ligamento vai trazer mais resistência ao tecido. Ana, é certo dizer que tudo começa na fibra, depois fibra, fio, tecido? É isso mesmo? Sim, a gente primeiro, quando a gente está numa tecelagem e a gente quer criar um tecido, a gente sempre pensa, bom, eu vou querer fazer um tecido para a parte de cima, para a parte de baixo, para uma peça só, né? Qual é o objetivo desse tecido, qual é o caimento que eu quero ter, né? E aí quando eu tenho essas informações, eu vou escolher qual a fibra. E aí eu vou escolher a fibra, então, eu quero um tecido com caimento mais armado. Então eu posso escolher o algodão, eu posso escolher o linho, posso escolher o rami, posso escolher até um poliéster que imite os dois, posso fazer uma mistura de fibras. Aí eu vou escolher o fio, né? Então eu vou pegar a fibra, vou fazer um fio, vou escolher o título do fio, a espessura desse fio, se ele vai ser fininho, se ele vai ser mais grosso, né? Qual é a qualidade desse fio. E aí eu vou fazer o tecido. E aí eu escolho o ligamento. Então
Então, se eu vou fazer um tecido plano, se eu vou fazer um tecido de malha, e aí a gente vai juntando, né, para que eu vou usar. Eu preciso de um tecido com resistência, eu faço massagem. Eu quero um tecido acetinado com brilho, eu faço um cetim. E aí, eu quero uma coisa mais armada, eu vou para tela. E aí a gente vai fazendo as matemáticas. Ana, depois que eu, vamos dizer assim, eu entrei na caminhada da consultoria de imagem, é aprendizado a cada dia. Mas é muito interessante que ontem, por exemplo, eu fui na festa era a formatura do meu filho. E uma festa muito legal, perguntei para ele, e os dois, eu tenho 2 filhos, esse de 18 que formou, na verdade ele fez um curso técnico, ele formou no ensino médio, o outro já está fazendo faculdade, então ambos me ouvem e me seguem na vestimenta a maioria das vezes. Claro que tem o estilo deles, são jovens e a gente tem que respeitar, mas quando eles precisam, eles me procuram. Meu filho, qual que é o dress code da sua formatura? E ele que era o responsável, ele que organizou a formatura. E foi muito interessante. Pai, eu preferi a gente colocar esporte fino, porque aí fica mais tranquilo durante a semana. Eu falei, também concordo. Então tá bom, então vamos respeitar o seu dress code. Aí ele tinha a roupa dele, me pediu uma camisa social emprestada, foi de terno, sem gravata, foi com um sapato estilo Loro Piana, que é muito legal, e estava bem vestido, meu outro filho também. Só que quando a gente chega na festa, a gente vê as aberrações. E às vezes a gente repara que não é questão de ter o poder financeiro, de não ter, é a falta de conhecimento que faz com que as pessoas se vistam mal. E a maioria das pessoas se vestem, não respeita o dress code, que é muito mais do que você ter um estilo, o dress code do lugar que você vai, da festa, da reunião, tem que ser respeitado. E as pessoas também não se preocupam com ajuste. Ajuste, eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que usar a calça colada, a bainha tem que estar muito para cima, não. Isso aí é da maneira que a pessoa se sente bem dentro de um ajuste adequado. Porque eu sempre penso em ajuste, Ana. Ajuste é você se vestir de forma que a pessoa que prestar atenção na sua vestimenta, ela vai falar, aquela roupa foi feita para ele. Pode estar um pouco mais larga, um pouco mais apertada, mas a pessoa vai ter essa percepção. Por que eu estou lhe dizendo tudo isso? Porque para o homem, por exemplo, o que é o ideal? É a lã fria para o terno, para o blazer, para o paletó, para a calça, é o ideal. Mas custo elevado, as pessoas vão comprar, os homens não têm conhecimento, acabam comprando a poliviscose, que é a mais comum, ou outros tipos de tecido. Então vamos lá, que foi a pergunta que a gente conversou, né? Aí tem um amigo que é consultor também, ele é médico e é consultor. Ele demoniza qualquer tipo de fibra para fazer um costume, para fazer um terno que não seja lã fria. Aí, o que você pensa a respeito disso, Ana? Então, primeiro ponto, eu até trago sempre muito isso, o público masculino entende muito mais de fibras e tecidos do que o público feminino. Mesmo, Ana? É verdade. Muito mais. Se você reparar, inclusive nas lojas mais tradicionais, os vendedores estão nessas lojas há muito tempo, recebem treinamento, eles sabem o que eles estão vendendo, que é diferente do público feminino. Mas vamos lá, o ideal, né, o mundo ideal seria a lã fria mesmo. Mas se a gente coloca só a lã fria, a gente acaba, como se diz, não tornando acessível para outras classes. E a gente tem que pensar nisso, né? Então a gente tem que pensar que, por exemplo, numa formatura de um técnico de 18, com jovens de 18 anos, investir num terno de lã fria, né? Às vezes não é possível. Na maioria das vezes não é possível, né? Então, quando a gente tem essa mistura de poliéster com viscose, que é o que a gente chama de poliviscose, a gente traz uma acessibilidade. Um costume nunca vai ser uma roupa muito barata, porque ele tem uma estrutura de confecção
que é detalhada demais, né? Mesmo quando muito simples, ele tem as costuras internas, ele tem o forro, ele tem a ombreira, né? Ele tem um monte de entretela, enfim. Não demonizo, eu acho que a gente pode sim usar, né, a poliviscose. A única coisa que eu coloco ali para a gente prestar atenção é no percentual, né? E quando eu vou usar. Então, por exemplo, se eu pegar um costume que tem 70% de poliéster e 30% de viscose, né? Eu tenho que entender que essa fibra de poliéster, ela eu vou falar primeiro da lã fria, só para a gente entender o que acontece, né? Quando a gente fala lã fria, as pessoas têm uma dificuldade de falar, como assim lã fria? Lã é quente e imagina a roupa de tricô. Então, o público masculino está mais alinhado com esse termo de lã fria, porque é um tecido de lã, um fio muito fino, que é o que faz um tecido muito fino, e que esse tecido é muito fresco, ele é muito leve e ele é termorregulador, então ele vai manter a temperatura corporal. Então, quando eu faço um tecido que imita a lã fria e tem poliéster de qualidade, que imita muito bem a lã fria, né, o que pode acontecer, visualmente a gente pode não saber que é poliéster, né, porque a qualidade daquele poliéster é muito boa, tá? Mas, se eu for usar esse costume no verão, eu vou transpirar, eu vou sentir calor, né? Eu posso sentir um desconforto. Então, a gente tem que sempre observar o percentual e quando eu vou usar. Perfeito. Né? Então, eu vou usar pontualmente numa festa, o mesmo caso do vestido de festa. Ok, vai chegar na festa, você vai tirar o blazer, vai ficar só com a calça e vai dar tudo certo. Não, eu vou usar para trabalhar todos os dias num lugar que não tem ar-condicionado, vai sofrer. Agora, se a gente consegue um percentual maior de viscose com um percentual menor de poliéster, ele funciona. Eu acho que até uns 30% de poliéster ali a gente consegue usar em climas mais quentes. Então, aí a gente consegue usar esse continua sendo poliviscose, mas com um percentual diferente. Então, o percentual vai interferir no meu conforto térmico. Então é melhor ter um percentual de viscose maior. Para o verão? Para o verão. De viscose maior. Tá. E aí a gente também tem que ter em mente que essa composição, né, de viscose e poliéster, ele tem mais propensão ao peeling, a fazer bolinha. Então no entrecoxa pode dar bolinha, no cinto, a gente tem que... No passante, né, do cinto do carro também, onde a gente tem atrito, né, e aí não é porque o tecido é ruim, é característica da fibra, né, onde tem atrito a gente vai ter a bolinha. Então é isso que a gente tem que pensar nesse conjunto todo, mas demonizar nunca. Né, eu acho que a gente tem que entender até onde cada um pode ir, né. É interessante que eu tenho... acaba o consultor ganha muitas roupas, né? Eu tenho alguns ternos. Ontem mesmo eu usei um de poliéster, viscose, um poliviscose que tinha elastano, um transpassado, que, Ana, eu me recuso a acreditar que alguém olhando vai falar que não é, que é poliéster, que é poliviscose. De tão bonito que é o tecido, assim, trouxe uma sofisticação, o desenho também. Então, eu procuro não demonizar, porque senão fica escolhas assim, o que eu faço? Eu ganhei um terno maravilhoso, eu não vou usá-lo? Não justifica, então, né? Eu acho que e você acaba segregando muito, sim, né? E inviabilizando para outras classes. Eu acho, sim, que não é isso. Né? Eu acho que a gente tem que entender. Quando eu faço oficina, eu tenho 2 dias de teoria prática, né, com todo o meu material, e eu faço 1 dia de prática. Então a gente vai em várias lojas. Então a gente vai na Zara, porque é um case, né? E aí quando você compara a Zara feminina com a Zara masculina, você vê a qualidade dos tecidos do masculino infinitamente
melhores e mais legais e com muito mais diversidade, né? Então, inclusive quando eu olho para, por exemplo, o desenvolvimento, quando você faz um desenvolvimento de coleção, você acaba otimizando os tecidos. E na parte feminina, eles repetem o mesmo tecido em várias modelagens. No masculino é difícil. Eles até repetem, mas tem muito mais tecidos diferenciados, tem muito mais diversidade no masculino. Aí a gente vai, por exemplo, numa Animale, né, para também ver ali a composição. Sim. A gente vai numa Renner também. Por quê? Tanto no masculino, e aí o masculino da Renner também é melhor do que o feminino, mas em todas as lojas a gente encontra tecidos legais que funcionam, né? Então, a gente vai encontrar, e a gente tem que dar essa acessibilidade. A gente não pode só falar, é poliéster, não vai usar. Não, para que você vai usar? Né? Você vai usar a blusinha do verão, não vai funcionar. Mas é para o inverno? Ok. Né? E a gente tem que pensar nesse todo, né? Não dá para deixar... Né? Esse meu amigo, né, ele é muito querido, o Franklin. Eu disse para ele o seguinte: Franklin, quando eu estou como consultor de imagem é uma história, mas às vezes eu preciso de ir em obra por causa da minha empresa. E eu vou de blazer. Por quê? Porque eu fico mais bem vestido, as pessoas me olham diferente, eu sempre estou na minha melhor versão. Só que a minha melhor versão para ir numa obra é diferente da melhor versão para ir na formatura do meu filho, né? Bem diferente. Aí eu brinquei com ele: você quer que eu pego um terno, um costume, um blazer de lã fria e vou para a obra? Não funciona. Imagina se estragar. É mais delicado o tecido, não é com esse objetivo, não é assim, Ana, que a gente deve ver? Sim. Tudo, inclusive eu sempre falo, né, para os alunos, né, que a gente vai olhar a composição, a construção do tecido, vai olhar a modelagem, vai olhar tudo, né, a gente faz um checklist para ver se aquela roupa vai funcionar porque eu preciso. É exatamente isso, eu falo, é cara crachá. E aí quando a gente vai na loja fazer essa prática, a gente faz exatamente a mesma coisa. Bom, então é uma roupa, é um blazer para o verão de linho. Perfeito, um blazer de linho para o verão, ótimo. Do que é o forro? O forro é de poliéster? Já não serve. Você perdeu a função do linho, né? Que é essa respirabilidade, que é o frescor, né? Então, a fibra tem que estar coerente, né? Tanto a externa quanto a interna. É um blazer para o inverno, ele é 100% poliéster. Ok, a função dele é aquecer, né? Não adianta falar, mas o blazer de poliéster... Gente, quem tem acesso à lã? Quanto custa um blazer de lã? Né? Ou mesmo um tricô, né? O acrílico é uma fibra sintética e ele vem para imitar a lã, e ele acessibiliza, e ele transforma até, a gente consegue fazer peças com um apelo mais fashion, né? Do que com a lã, porque a lã custa caro, você vai pagar R$1.500, R$2.000 numa peça de lã bacana, né? E se ela for muito datada, né, você vai usar aquela estação e a outra você não vai usar mais, né? Quando a gente compra uma coisa cara, a gente quer que ela realmente permaneça, né, com a gente durante um bom tempo. Interessante, Ana, algumas coisas que você falou eu fui guardando, né? Essas questões das lojas que você citou, que a qualidade dos tecidos das roupas masculinas são melhores que as roupas femininas. Será que é porque a roupa feminina ela é mais descartável, vamos dizer assim, do que a roupa masculina? Eu estou fazendo um estudo sobre isso, né? Bom, eu vou fazer 56 anos, né? Eu sou de Ribeirão Preto e eu fui na inauguração do shopping, do Ribeirão Shopping, né? Quando tinha, então, a primeira CIA. Então, uma cidade de interior, a gente tinha as boutiques, as lojas de bairro e as costureiras, né? Meu primeiro emprego foi numa loja de tecidos. Então, a gente
se tinha uma ocasião especial, uma primeira comunhão, crisma, casamento, ou alguma coisa que a gente queria, alguma roupa parará, a gente ia, comprava o tecido e fazia a roupa, né? Principalmente de tecido plano. Malha a gente comprava mais nas lojas. Quando entra a C&A, eu tinha 11 anos, eu ficava enlouquecida. Entrava na loja, passava horas olhando arara por arara. E sempre tinha coisa nova, Que é o princípio do fast fashion. Né? É encantar, é trazer a novidade e você querer o novo sempre. E aí, a partir deste momento, a mulher deixa de olhar a qualidade do tecido, de entender o que ela está comprando, porque quando ela ia na loja, ela falava, não, eu quero um tricoline, eu quero uma Ana Ruga, eu quero um cetim, eu quero a viscose, eu quero a lã, para olhar o modelo e a cor da tendência. Então, você vai deixando de prestar atenção no tecido e na fibra. E quanto mais a gente tem informação de moda e de tendência, a gente vai querendo mais e mais barato. Diferente do homem. O homem, ainda que ele siga a tendência, ele ainda é mais tradicional, ele ainda é mais conservador, hoje menos, né? Hoje a gente vê graças a Deus, né, mais diversidade, né, no público masculino, né, entrando com o fashion de uma forma muito legal, mas ele ainda vai prezar por tecidos melhores, por fibras melhores, né? Ele ainda tem esse cuidado melhor. É fácil, sim. Por exemplo, eu fui fazer uma matéria sobre camiseta de algodão pima e camiseta de algodão peruano, né? Fui na C&A. O lado feminino é uma mesa com um monte de camiseta, uma plaquinha algodão pima, e uma camiseta de algodão pima com fio flamê, bem rajadinho, bem levinha, bem baratinha, tipo R$39. Quando você chega na seção de camiseta do masculino da C&A, façam isso depois, viu, gente? Vai olhar, né, a diferença. Tá lá tudo organizado, algodão pima, algodão peruano, malha interlock, tem tudo separadinho, né? Você consegue ver essa diferença, né? Você consegue ver esse valor agregado em coisas básicas, na seção de camiseta. Né? Então, legal. O público masculino é mais exigente, sim. É interessante. É muito bom, Ana, tudo que você está falando, que é só para falar para as pessoas o seguinte: você pode arcar com o custo de um terno, um costume de lã fria? Legal. Mas mesmo assim, vai ter ocasiões que você pode ter o poliviscose, que é o meu caso. Eu tenho os dois, que vai ser até mais interessante. Mas às vezes a pessoa não tem, vai de poliviscose sem problema nenhum. Né? Outra coisa interessante é que eu já vi em loja o terno, o costume de lã fria, mas o forro poliviscose de poliéster, aí não funciona. Né? Não funciona. Ele vai, e vamos dizer assim, não vai deixar fazer a conexão da pele com o tecido, que é o que vai trazer o conforto térmico. Né? Ana, você fez algo logo no início da gravação que eu achei bem interessante. Vamos falar um pouquinho a respeito do como que é feito o algodão, com a planta algodão, depois o linho, a lã e a seda. Dá para a gente falar um pouquinho a respeito deles? Aí se você puder falar também o conforto térmico, a gente sabe que é fibra natural, aí depois eu te faço umas perguntinhas a respeito deles. Lógico, você quer que eu fale então das fibras? Isso, vamos falar a respeito das fibras, isso mesmo. Então a gente tem 3 grandes grupos, né? Então as fibras naturais, e aí a gente vai ter o algodão, o linho, o rami, né? O cânhamo, né? Hoje a gente já tem faz a importação do cânhamo, que são tecidos, são fibras de origem vegetal, né? Naturais de origem vegetal.
Também temos juta, sisal, né, que a gente usa mais para acessório, mais para cordoaria, que elas estão também aqui nessa categoria de fibras têxteis, né? Porque, por exemplo, a juta, a gente até consegue fazer uma cotonização, trabalhar a juta e fazer juta com algodão, por exemplo, existe malha de juta com algodão, é bem legal e tal. Essas fibras, elas têm uma boa respirabilidade e tem sempre um caimento mais armado, então a gente vai ter ali o algodão com caimento mais armado, o linho com caimento mais armado, né? O rami também, o cânhamo também, então são fibras naturais de origem vegetal que têm uma ótima respirabilidade e um caimento mais armado. Das fibras naturais de origem animal, a gente vai ter lã, então que é da tosquia do animal, e aí a gente pode ter ovelha, alpaca, cabra, camelo, ou o pelo do coelho angorá, né? Então a gente tem diversas origens, né? E cada animal tem um tipo de lã, né? Como a gente com cabelo, né? Então a cabra, né? Por exemplo, a cabra, a mohair, né? Ela é uma cabra cacheada, então o fio mohair vai ter essa característica de ter mais frizz, né? A alpaca é mais lisa, né? O cachemira é um subpelo da cabra, a gente tem a ovelha merino, né? Então, cada animal vai ter uma característica e vai me dar um tipo de lã diferente. A gente tem a seda, que também é do bicho da seda, né? Então, a gente tem uma secreção que a lagarta produz, então também é uma fibra natural de origem animal. Então, os dois são fibras proteicas e a gente tem a questão da regulação térmica, eles mantêm a temperatura do corpo. Lógico que quanto mais grosso é o tecido, aí a gente tem física aplicada, né, ao vestuário, então quanto mais grosso é o tecido, mais difícil é fazer a troca com o corpo. Então, por isso que as roupas mais grossas mantêm a gente mais aquecido e as roupas mais leves permitem mais a troca com o corpo. Então, essas são as fibras de origem natural. As artificiais, então, que vêm de origem celulósica, então eu vou usar madeira, bambu, vou passar por um processo químico, então vou produzir a fibra e o fio. Eles carregam as características das fibras de origem vegetal, que é a boa respirabilidade, mas como a intenção, né, a criação das fibras artificiais foi para imitar a seda, né, elas têm um aspecto mais fluido, mais molengo, né, então são tecidos que têm mais fluidez, né, então eles são mais molenguinhos. Mas tem uma ótima respirabilidade também, e aí a gente vai tendo as gerações, vamos dizer assim. Então a gente tem a viscose, que foi a primeira, né? Então ali é a primeira geração, que é uma fibra muito legal, mas ela, por exemplo, quando molhada, ela tende a rasgar, ela pode rasgar quando molhada. E aí a gente vai evoluindo, a gente tem o modal, que já vai ter mais resistência, a gente vai ter o liocel, que tem mais resistência ainda, que é a terceira geração. Então são fibras também que são ótimas de se trabalhar. O modal absorve 50% mais a umidade do que o algodão, por exemplo. Então a gente vê hoje, principalmente marcas, né, que hoje faz masculino e feminino, mas trazendo tecnologia para as camisetas de modal, os tecidos de modal, e realmente ele tem esse poder. A gente tem o cupro também, que que é feito a partir do restinho do linter que fica na semente do algodão. Então, estou aqui com o meu capulinho de algodão, vou tirar a semente desse algodão, para lá, fazer uma forcinha aqui para tirar, para liberar aqui a semente para vocês verem. Então, o cupro, aqui eu tenho uma semente de algodão, dá para ver? Sim. Né? O cupro é feito por esse restinho de fibra que fica aqui na semente, né?
Ele é considerado uma fibra sustentável, porque reaproveita esse linter que fica na semente do algodão. Ele também é todo feito em circuito fechado, então é uma fibra bem interessante, bem antiga. A gente só tem que tomar cuidado que algumas tecelagens fazem uma imitação de poliéster com poliamida, de poliéster com elastano, e acabam chamando de cupro, mas o cupro, na verdade, vem do algodão, e na etiqueta de composição vai estar escrito cupro. E a gente tem o acetato, que é uma fibra celulósica modificado, junto, assim, bem, falando de uma forma bem acessível. Quando a gente está fazendo a viscose, é como se a gente despejasse um pouquinho de acetona, então eu vou modificar essa fibra e vou produzir o acetato, que também é muito usado para os forros, né, principalmente o Ricardo Almeida costuma ter os forros lindos de acetato. Isso bem bacana, para uma fibra bem bacana, respirável e tal. Então essas são as fibras artificiais, e aí depois as sintéticas que a gente vê então de origem de fonte não renovável, né, que é o do petróleo. Então que a gente vai ter a poliamida, o poliéster. Poliamida veio antes do poliéster, então a gente tem poliamida em 1930, poliéster 10 anos depois, né, nos anos 40, e que ficaram muito populares, né, pela facilidade, principalmente ali no pós-guerra, né, então quando as mulheres também tinham que trabalhar, né, e facilitando tanto a vida delas em casa, né, de não ter que passar roupa, etc. e tal. E por exemplo, né, só para a gente ilustrar essa história do público masculino, Sim. O poliéster acabou ficando muito famoso com o público masculino nos anos 70, quando a gente tem a era disco, então as camisas coloridas, estampadas, né, as calças coloridas, os ternos coloridos, mas o problema foi o mau cheiro, né, então eu tenho uma amiga minha que tem um acervo, né, bem grande de roupas vintage, ela aluga para cinema, teatro, essas coisas todas. Ela fala: Ana, eu tenho roupa dos anos 70 que são fedidas até hoje, eu não consigo tirar o cheiro ruim da roupa. Mesmo? Oh. Mesmo. E aí, quando o homem passa por esse período ali nos anos 70 e que ele se incomoda com esse mau cheiro, ele volta para a fibra natural e a mulher fica, né? Entendeu? Então, Entendi. Durou ali uma década, mais ou menos, para o mercado masculino, e aí depois ele volta para as fibras naturais. Ana, falar sobre tecido é uma enciclopédia, como que tem tanto assunto, né? Como que é diversificado, é difícil. Pode se deixar, eu falo. Não, mas é muito bom. Ana, o linho amassa. Amassa. Isso é bonito, é feio, defeito? O que é? Característica, né? Então, o linho vem de um caule. O linho vem de um caule. Então, quando a gente entende a origem da fibra, né? Então, assim, ele é um caule dessa florzinha aqui. Então, eu vou pegar este caule. E, aliás, tem uma coisa muito legal, né, gente? Essa é a flor do linho. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas essa flor do linho dá semente de linhaça. Aquela linhaça que a gente come. Não sei se dá para ver aqui. Sim. A linhaça que a gente come é a semente do linho. Da flor do linho. Toda vez que eu como pãozinho com linhaça de manhã, eu falo: nossa, podia estar comendo linho. Então, esse caule passa por um processo de maceração, de limpeza e tal, mas ele é um caule. Então, eu vou ter ali um tecido que realmente ele é mais rígido. Mas, o linho, ele não é difícil de passar. Quando a gente passa ele a úmido, e aí eu vou deixar até uma diquinha aqui, 2 dicas. A gente tem um produto de supermercado, que tem gente que faz, eu não faço, mas tem um produtinho de supermercado que chama Goma Pox,
que se você dilui 1 colher de sopa em 250 ml de água e pulveriza na roupa e passa, o linho vai passar fácil, né? Ele já, com ferro quente, o tecido úmido, ele já passa fácil. Mas ele vai manter aquele aspecto de roupa que veio da lavanderia, sabe? E essa goma pox vale para camisa também, tá? Então, para tecidos de algodão e tal, você dá uma pulverizada e passa, que ela vai ficar mais engomadinha, mais com aspecto mais... Então não é só para o linho, não. Para camisa de algodão também? Também. Só não pode encharcar, porque com o ferro quente pode amarelar. Então é dar uma pulverizada e passa ferro, que ela vai dar aquela carinha de camisa que veio da lavanderia, que vem mais engomadinha mesmo. E aí eu entendo que a roupa, quando a gente usa essa gominha para passar, ela amassa um pouco menos, ela fica um pouquinho melhor. E tem uma outra dica, que é pulverizar água, né? Então eu faço uma misturinha de 50% de água e 50% de álcool 70, põe num pulverizador. Então, tô na rua o dia inteiro eu tenho uma saia de linho que anda comigo já há muitos anos, né? Então, desço do carro, eu acho que eu estou muito amassada, eu pulverizo essa água com álcool e passo a mão. Olha. E amassa. Então, tem que ser álcool 70% e água. Nota a receita. Vamos lá. 50% de água, 50% de álcool 70. Tá. Se eu não tenho álcool 70 para fazer, quero fazer com álcool 46, eu vou usar 80% de álcool e 20% de água. Porque o álcool 46 tem mais água já. Então, e aí é só pulverizar na roupa e passar a mão, que ela fica lisinha na hora. É um super truque. Mas é característica da fibra mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que normalizar. Amassado do uso, né? Eu não consigo sair sem passar a roupa. Então, eu lavo, passo com essa gominha e uso, né? E se amassou, tudo bem, mas lavar e não passar, eu não consigo, mas aí também vai de cada um, né? Acho que a gente tem que entender isso. Ana, fala um pouquinho a respeito de lã, Super 100, 120, 140, 160, muita gente não sabe a diferença. Quando a gente fala 120, 140, 160, a gente está falando do título do fio, de quão fino é este fio, né? E para fazer um fio mais fino, então eu tanto preciso de uma lã de melhor qualidade, então é onde a gente vê muito a lã merino, né, que ela tem esse cruzamento de raças, a gente vê o Zenha e o Louro Piano investindo ali, né, na criação e na genética dessas ovelhas, desses animais, né, para que a gente tenha um fio mais longo e mais fino. Então, quando eu consigo ter uma origem, uma lã de melhor qualidade, eu consigo fazer um fio mais fino. Quanto mais fino é esse fio, e menos emendas eu tenho nele, né, eu vou ter um tecido também com uma qualidade superior. Então, uma lã Super 100 é muito legal, mas uma lã Super 150, a gente tem que entender que vai ser um fio mais fino e um tecido mais caro também. E delicado. E mais delicado, exatamente. Tem que ter mais cuidado para lavar e tudo mais. Você falou de lavar, é até legal a gente falar que, por exemplo, a lã, a gente pode lavar a peça de lã em casa com água fria. Mas o blazer, o problema do blazer não é o tecido. O problema do blazer é a estrutura dele toda, né?
Então, onde a gente vai ter as entretelas, onde a gente vai ter a ombreira, onde a gente vai ter um monte de aviamentos que a gente não deve molhar. E aí tem gente que lava a calça em casa e o blazer na lavanderia. Na lavanderia, quando a gente faz a lavagem a seco, a gente usa um solvente, a gente não usa água. Então, esse solvente não interfere na molécula da lã e não interfere na cor. Quando eu lavo com água, eu vou interferir na molécula e vou interferir na cor. Então, é interessante que a gente sempre mande o conjunto todo para ser lavado na lavanderia, porque senão a gente vai desparelhar em cor, principalmente quando a gente tem tons mais escuros, preto, marinho, né, o grafite, a gente desempareia. E tem uma outra questão também. A lã, por si só, é antibactericida, antifúngica, né? Então a gente só tem que lavar um costume se ele realmente estiver sujo, de sujeira, né? Porque eu usei, deixei ele arejando, né? Como a gente costuma falar no interior, né? Deixei arejando, tá ok, eu posso usar novamente, eu não tenho que lavar sempre, a gente pode usar várias vezes, porque dificilmente vai ficar cheiro, né? Tem todas essas questões de antifúngico, antibactericida, então a gente pode usar que não tem problema. Essa questão de lavar roupas, né? A calça, por exemplo, a gente sempre usa mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes, não vejo problema. A camisa que não tem jeito, está muito em contato com o corpo, as axilas e tal, aí usou uma vez, seja um pouquinho ou mais, tem que colocar para lavar, né? Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Existem algumas lojas onde eu levo os meus clientes para fazer as compras, né, quando a gente faz a consultoria, e outro dia não, já tem uns 2 anos, estou falando outro dia, não sei, porque eu conheci um tecido que eu acho bem interessante, que eles chamam de fibra natural de bambu. É natural mesmo? É de bambu? É a fibra artificial, é uma fibra artificial, porque o bambu a gente não consegue, como do algodão, ou como do ninho, que é um caule fininho, a gente não consegue puxar um fio do bambu. Então eu vou pegar este bambu e vou colocar ele na soda cáustica, no produto químico para fazer a fibra. Então a origem é natural, é uma viscose feita de bambu. Eu tenho, por exemplo, no meu acervo, um tecido, um cetim de viscose feito de cabo de rosas. É maravilhoso. Então a gente vai pegar o lixo da indústria agro e trabalhar esse lixo, né? Pegar esse cabo de roseira, que é matéria celulósica, usar química e fazer o tecido. Fazer a fibra e fazer o tecido. Então o bambu, ele tem uma origem sustentável, né? Porque quando a gente fala de madeira, de matéria celulósica, quando a gente começou com a viscose, a gente tinha um problema de desmatamento. Então a gente tem que cuidar com as certificações. Então a gente tem o uso da madeira, tem que ter um selo, uma certificação FSC, que é o mesmo de celulose, é o mesmo de MDF, por exemplo. Né? Então eu tenho a certificação de origem, que não é madeira de desmatamento, só que o bambu, ele é como se fosse capim, ele se regenera, então a origem dele é renovável, é sustentável, a extração do bambu não é danosa ao meio ambiente. Então ele já fala, é porque o bambu é sustentável, então a extração dele é super ok, né? E a gente vai usar o químico também, então aí a gente também tem que tomar cuidado com o químico que se usa. Então a gente pede as certificações, o Ecotex, o Bambucel, né? Tem várias certificações ligadas ao bambu. Então o bambu é uma fibra artificial, ele vai ter origem natural, como a viscose, como o modal, como o liocel, como o cupro, como o acetato, tem origem natural, passa por um processo químico e se torna um fibra. Então ele é artificial, não é. Engraçado, é que eles dão um nome. E loja é algo complexo, porque eles dão um nome para linho aquilo que não é linho, lã fria aquilo que não é lã fria, é incrível, né? Você tem que ficar
Não é o caso da loja que eu frequento, porque é uma pessoa idônea, inclusive por isso que eu levo meus clientes lá, tudo é tratado com muita tranquilidade. O cliente que é eterno, que é um costume de lã fria, tem. Não, vamos de poliéster, né? Vamos de poliviscose, tem aqui. Então, olha, esse tecido é feito dessa forma. Então, essa clareza, essa transparência é muito importante, que não tem numa boa parte das lojas, né? Ô, Ana, vamos pensar aqui, vamos ver se a gente consegue a gente pensar rapidamente em alguns tecidos e o uso, né? A tricoline, por exemplo, é usado para fazer qual tipo de roupa? Depois eu vou te perguntar do Oxford. Olha, tricoline a gente vai para camisaria. Camisaria. Né? Então é o mais tradicional. Mas no público feminino a gente usa para fazer os vestidos, aqueles vestidos de Marias, né, que a gente fala de babados ou saias, a gente pode usar para vários tipos de peça. O feminino acaba tendo mais criatividade, né, acaba usando para mais coisas. Então a tricoline a gente tem esse uso. Oxford, a gente tem o Oxford de camisaria, né, que é aquela mais trabalhadinha, e a gente tem o Oxford em poliéster, que é aquele tecido um pouco mais que eles usam mais para uniforme, é esse que você está falando? Sim, é porque uma vez me venderam uma camisa e encheram a boca para falar que o tecido era Oxford tal, e tem tecido de camisaria que se chama Oxford, sim, ela é toda mais trabalhadinha ali, é um tecido um pouquinho mais estruturado. Então, Oxford a gente tem essas duas chamadas, tanto o de camisaria quanto aquele que a gente vê para uniforme mais profissional. O sarja, calça, geral, né? Aí que a gente falou, né? A sarja é o ligamento ali que a gente vê na diagonal. Sim, você falou isso, então, você falou isso. Eu vou ter várias gramaturas de sarja. Sim. Né? Então, a sarja no algodão, onde eu faço a calça de sarja. A sarja no algodão numa gramatura mais leve, que quando a gente usa uma modelagem mais social, a gente chama de calça chino. Ela é feita com uma sarja leve. É o que eu estou usando aqui agora. Aqui, calça chino, esse bolso, ela é leve e tem elastano também nessa calça, super confortável. Então, dá uma olhadinha depois no tecido, veja se você consegue enxergar as listinhas na diagonal. Ela é uma sarja. Então o sentido da fibra aqui que vai determinar. O sentido da trama. Da trama. Você enxerga a diagonal. Tá. Né? Lembra do jeans, que ele tem aquela listinha na diagonal, lembra da calça de sarja na diagonal, você vai enxergar ali a diagonal. E aí, então, eu posso fazer viscose sarjada, posso fazer seda de sarja, posso fazer na gramatura que eu quiser. Então, a sarja tem essa diversidade. Mas quando a gente pensa em sarja, a gente vai pensar na calça, a gente vai pensar na jaqueta, a gente vai pensar nas peças mais estruturadas. Ana, denim que fala? Denim é jeans, né? Denim ou agora, quando você conhece o elastano, é difícil para você usar o jeans sem elastano, né? Ele é muito duro, né? Prende muito. Ainda mais que eu gosto de calça um pouco mais justa. Fica desconfortável. Traz esse conforto, né? Essa mobilidade que a gente tem. E gabardine? A gabardine, a gente tem tanto a gabardine de algodão quanto a gabardine de poliéster, né? Que é o que a gente usa para fazer os trench coats. Né? É interessante, essas perguntas que eu estou te fazendo, às vezes, ela não, como é que fala? Não faz muito sentido, porque sarja, você me explicou que não é um tipo de tecido, mas é a trama, né? Você me explicou. Gabardine também, tem gabardine de algodão e tem gabardine. Olha que interessante. A gente tem que pensar assim, né? A gente começou, vamos falar da sarja, né? A gente começou fazendo esse ligamento e aí a gente começa, a indústria têxtil, ela cria tecido, milhares de tecidos todos os dias. Né? Então, cada vez que a gente mistura uma fibra com outra, que a gente faz mais leve, mais pesado, a gente está criando um tecido novo. E aí, por exemplo, o cetim. O cetim é uma construção, é uma maneira de se fazer o tecido.
Então eu posso ter cetim de poliéster, posso ter cetim de seda, posso ter cetim de algodão, posso ter cetim de viscose, posso ter cetim de liocel, eu posso ter cetim do que eu quiser, leve, grosso, pesado, brilhante, sem brilho, eu posso ter do jeito que eu quiser. E os tecidos, quando eles foram criados, eles tinham um nome. Então, esse tecido é uma tricoline, este tecido é uma tela. Mas essa tela eu posso fazer de várias maneiras, né? Então, hoje a gente tem uma grande diversidade. Então, a gente tem que olhar sempre a construção, a composição, a gramatura, e aí a gente vai olhando. A cambraia. A cambraia originalmente vem da França, né? Ela era feita em algodão. Era um tecido, uma construção em tela, em algodão. Começou a ser feita em linho. Então, a gente tem a cambraia de algodão e a cambraia de linho, né? E hoje a gente tem a cambraia de poliéster também. O bom, Ana, é que você fala de uma maneira assim, tranquila, de cada tipo de tecido, seja fibra natural, seja não natural, assim, vamos dizer assim, colocando o produto à disposição de todos, não, como a gente falou, não demonizando, né? Mas, Ana, você... Por exemplo, a cambraia de linho para fazer cortina é maravilhosa. Olha só. Ana, uma cortina. A gente, na nossa primeira conversa, né, quando eu te fiz o primeiro contato, eu te fiz essa pergunta. Você tem um homem com um terno muito bonito. Visualmente, é difícil de identificar se é lã, fria, se não é, qual tipo de tecido? É impossível. É impossível. Lógico. Guardadas as devidas proporções da qualidade do poliéster. Então, se a gente tiver um terno de lã fria e um terno de qualidade superior em poliéster, visualmente não dá para dizer, às vezes nem no toque. Então, eu já me confundi com um tecido que imitava seda, de eu pegar na mão e falar, nossa, é seda. Nossa, é seda, fui ver a etiqueta, era poliéster. Então, visualmente e no toque, a gente, dependendo da qualidade... Sim, estou falando de um poliéster de uma qualidade elevada. Falando de um poliéster com uma boa qualidade, uma qualidade elevada. A gente não consegue identificar. Não consegue. Bom, de jeito nenhum. Quem estiver usando... Quem falar, eu olho e sei, não sabe. Bom ouvir isso, porque as pessoas às vezes demonizam muito o tecido. Eu identifico que eu olho e não é assim. Não. E não é assim. Às vezes tem gente que fala, porque o poliéster brilha. E às vezes não é o poliéster que está brilhando, às vezes é a viscose que está brilhando. E não o poliéster. Então, lógico, tem tecido que você bate o olho e você fala, cara, isso é poliéster. Tá, pronto. Mas, a depender da qualidade, imagina. Não tem como. Ana, o fato é que uma roupa bem construída, com tecido bonito, bem ajustado, ela vai trazer autoridade para a pessoa, né? Aí a gente fala um pouquinho de imagem pessoal, não é verdade? Sim, vai trazer. E aí, se tiver... Aí a gente tem que adequar aquela historinha, né? Então, é o tecido que é legal, é a modelagem que está ajustada, é a cor, né? E a função também. Eu vou usar no verão, eu vou usar no inverno, né? Você pode ter um costume de linho, se ele tiver costurado torto, você acabou com o tecido, né? Se eu tiver lã fria, se ele não tiver numa modelagem legal, se ele não tiver ajustado ao teu corpo, também não vai funcionar, né? Então a gente sempre tem que olhar o conjunto, né? E a função da peça. Então a gente vai olhar o tecido, vai olhar, vou usar para quê? Inverno ou verão, né? Vou olhar o ajuste, vou olhar o caimento, vou olhar a cor, vou olhar a modelagem, é sempre o todo. Não adianta olhar só o tecido. Só o tecido, eu falo, tecido sozinho não comunica nada.
Né? Tem muita gente que vem, principalmente no mercado feminino, vem falar, porque o tweed é clássico, porque o tweed traz elegância. E eu falo, gente, aí eu mostro uma foto da Dina Ortega recebendo uma premiação, que ela foi com um vestido de tweed super dramático, super criativo, né? Eu falo, gente, que elegância que ela está trazendo aqui. Ela está trazendo textura para a roupa. Ou quando a Zara faz o short de tweed, ou quando faz uma peça, um top de tweed, ela está trazendo elegância para o top? Não, ela está trazendo textura. Né? Então a gente tem que tirar essas coisas da caixinha também, né? De ficar ali, né? Assim como não adianta um terno maravilhoso, um tecido fantástico e um sapato errado, né? Então não adianta, não vai trazer elegância, né? Tem o conjunto. A barra fora da proporção, a manga. Né? Então eu acho que é sempre um conjunto. Sim. E eu acho que isso, quando eu falo que eu levo os alunos em lojas de fast fashion, de magazine e às vezes quando querem ir em lojas masculinas, eu levo em loja masculina, quando querem numa marca um pouquinho mais premium, é para a gente ver que a gente consegue, em todas as categorias, achar. Mas você vai ter que fazer os ajustes no corpo, né? Vai ter que entender como aquilo funciona para você. Né? Dentro do seu estilo pessoal também, né? Porque tem tudo isso. Sim. Mas a gente consegue achar coisa bacana em todas as marcas, né? Ana, algumas curiosidades, né? A gente está caminhando já para o final, né? Alguns tecidos, assim, você falou no início que o jeans, ele foi criado com um objetivo específico. Trabalhar nas minas, porque é um tecido robusto. O denim, na verdade, ele era o tecido que era usado nas carroças da Corrida do Ouro, era uma lona. Que interessante, era uma lona. Na Corrida do Ouro, né? E aí então depois ele foi sendo comercializado e então foi que Levi Strauss criou, né? A calça jeans, né? O tecido se chama denim, onde eu tenho o urdume tinto em índigo e a trama no cru. Quando a gente desfia uma calça jeans, a gente vai ver os fiozinhos brancos, né? Da trama e o fio azul, que é o do urdume. Então esse é o denim, que é o tecido. A gente chama de jeans porque é igual a calça de sarja, popularizou e ficou tudo jeans. Mas jeans é só a calça five pockets, né? Mas ele foi criado, foi pensado, né? Então veio aí do uso como lona de carroça para depois chegar na calça. Ana, tem algum tecido assim que ele tem uma história curiosa, seja de como que ele foi descoberto, como começou a fazer, alguma coisa, alguma característica assim que você poderia falar? Nossa, tem várias. Se a gente for parar para pensar do cachemir. O cachemir é o subpelo da cabra. Então, a cabra, quando vai chegando o inverno, ela vai produzindo esse subpelo, né, para se manter aquecida, a cabra do Himalaia, né? E aí, quando passa o inverno, a gente escova, né, esse animal e retira esse subpelo, que tem esse alto poder térmico, né? Porque ele faz essa função. Então, é uma fibra muito leve, mas que tem um alto poder térmico. Temos cachemir no Brasil. Temos uma zootecnista, Lia Coelho, que descobriu que a cabra brasileira, uma cabra no Himalaia produz mais ou menos 200 gramas de fibra por ano. A cabra brasileira produz 400 gramas. De uma qualidade de fibra muito boa. Ela não conseguiu ainda viabilizar o processo todo de coleta desse material, né? Ela tem que capacitar o caprinocultor. O Brasil é um grande caprinocultor, né? A gente produz muito para a indústria, tanto do couro caprino, né? Que é nobre, né? Leite, carne, etc. Mas ela ainda não conseguiu trazer isso.
A gente tem, por exemplo, uma curiosidade, o veludo, por exemplo. O veludo foi criado na Índia para imitar a pele de animal. Então eram uns tufos amarradinhos numa tela que imitava a pele dos animais, e aí esse veludo começou a ser usado só pelos nobres, porque era um tecido que era muito difícil de se fazer, e que remetendo a pele do animal, então, por exemplo, na África, quem matava um leão, né, era uma pessoa de grande honra, de grande poder. Então os reis usavam os mantos de pele. Então o veludo foi criado para imitar este manto de pele. E aí a gente tem, na era medieval, o uso do veludo só pelos nobres. Também por isso que ele carrega essa coisa de tecido nobre, o veludo é tecido nobre. Também não é, né? Depende da roupa que você vai fazer, da modelagem que você vai fazer. Mas eles eram, assim, primariamente usados pelos nobres. Ana, quando você compra uma roupa, é importante prestar atenção na etiqueta, né? Para você ver como é que vai lavar, como que vai colocar para secar. Sim, né? Então, primeiro, para entender se aquela fibra está de acordo com o uso, né? Aquilo que eu brinco de cara crachá. Então, eu vou usar uma calça de linho no inverno, eu vou ficar gelada. Eu posso saber, a menos que eu more no Nordeste, aí tá tudo bem, né? Mas quando a gente pega um friozão bonito aqui em São Paulo, colocar uma calça de linho, você fica gelado. Se não tiver uma meia por baixo, vai sofrer. Então, primeiro para entender, né, do que é feita aquela roupa, como eu vou usar e como eu vou cuidar também. Né, entender aonde foi feito, né? Então, foi feito no Brasil, né? Vamos valorizar aqui a nossa indústria, né? Veio de fora, né? Então a gente tem toda essa questão aí para analisar, e os cuidados, porque é primordial a gente olhar para a roupa durar, para valer o seu investimento. É aquilo que eu falei da calça com o blazer, né? Para você não perder a peça. Ô, Ana, olha, muito obrigado por esse tempo assim. Eu achei tão bom. É porque, gente, é um universo quando fala de tecido. Não é verdade? A gente teria assunto para ficar mais um bom tempo aqui. Se deixar, eu fico aqui, eu cato, você vê que vou tomando água, eu cato café e vou. Mas, Ana, muito obrigado. Vamos falar mais uma vez aqui as suas redes sociais para o pessoal te seguir. Pode falar a respeito dos seus cursos também. Eu estou mais presente no Instagram, então é Ana Scalea. E o meu site é www.anascalea.com.br, para quem quiser informações sobre os cursos, né? Então, eu sempre faço ou aulas online pontuais, então janeiro deve ter uma aula só sobre linho, onde a gente fala tudo da fibra. Tenho a oficina de tecidos, né? Então é um curso presencial, que é bem bacana, aqui em São Paulo. Então a gente está sempre trazendo informações aí. Ana, muito obrigado. Então, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de trocar, de compartilhar e de falar desse universo que eu sou tão, tão, tão apaixonada. Muito obrigado, Ana. Grande abraço. Até. Prontinho? Ana, eu vou